Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos apresentar para vocês a nova fonte da Stetson, né? 50 amperes e tem muita novidade nessa fonte. Acho que vocês já viram aí na internet aí, mas nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre essa fonte e vamos ver aqui quais são as vantagens dessa fonte. Aí tem muita gente que me diz, Alan, eu compro uma fonte chaveada. Cara, comparar uma fonte automotiva com fonte chaveada, aí você só tá vendo o valor, né? E até vamos dar uma olhada aqui no final do vídeo sobre o preço dessas duas, a fonte da Stetson e a fonte chaveada. Acho que quase todos os sons eu vejo fonte chaveada, mas vamos dar uma olhada aqui primeiro nas especificações dessa fonte, né? Como ela é, se é pequena ou se é grande, como é. Como é que funciona essa fonte que eu achei bonita e compacta. Mas antes de começar o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vai inscrevendo aí, vai deixando o seu like, viu? É muito importante deixar seu like. E também comenta o que é que você achou dessa nova fonte aqui da Stetson. Infinity Black, né? Então, vamos lá. Então, gente, está aqui a fonte, né? Ela vem nessa caixa aqui bonita. Eu digo para vocês bonitos, aqui as especificações de você abrir a caixa, né? Bem interessante aqui tem, ela funciona de 12.6, vamos até ver aqui, 3.8, 14.4 e 15.4, né? Que é a grande novidade que essa fonte faz, né? Para quem usa caixa Bob, cara, vai tirar a potência ali do módulo 100%, viu? Ou mais. Que geralmente o módulo, né, ele diz lá 14.4 é tanto, né? Quando você bota 5, né, só lembrando que o módulo é um amplificador, né? Ele não tem energia. Quem manda mesmo é a energia, né? A sua bateria ou sua fonte. E também o interessante das fontes automotiva é que ela carrega a bateria de boa, né? Já uma fonte chaveada, às vezes não tão, para falar a verdade, né, nem bom você botar uma fonte chaveada usando na bateria, né? Às vezes a sua bateria tem uma vida bem longa e ela se acaba com isso, né? E essa fonte aqui também, ela aqui nas especificações dela, em 15.4 é boa para as baterias estacionárias, né? Você tem que ter uma bateria estacionária aí no seu sistema, tá certinho, certo? Vamos abrir ela aqui, gente, mostrando aqui para vocês. Ela vem bem embalada, né? Os produtos da Stetson. Está aqui o manual, né? Que vem. Eu acho legal porque vai que a pessoa compra o produto e vai para o interior onde não tem internet. E esse manual, ele ensina, né? Você fica doido para saber as funções dela, aqui já diz tudo aqui o manualzinho que vamos dar uma olhada aqui, ó. Só lembrando que ele tem esse modo Shots, né? Que manda 8 amperes, é o carregamento mais lento, né? Tem o Fast, né? Que é o manda 25 amperes e o modo Full que manda ali 50 amperes, né? E tem um modo aqui 15 volts. Vamos dar uma olhada na fonte aqui, né? As especificações. Vamos tirar do plástico aqui. Ela é muito pequena, gente. Mostrando aqui para você, ó, o tamanho da minha mão. Ela vem bem embalada aqui nesse plástico aqui, né? Um plástico resistente. Vamos tirando daqui da embalagem. Bem, gente, olhando aqui para a fonte aqui, é top, cara. Linda demais, né? Tem esse black aqui, um preto fusco, né? Tem esse adesivo aqui, né? Um adesivo muito resistente. Ela é bivolts, viu, gente? Se sua energia for 110 ou 220, ela é bivolts. Ela vai funcionar tudo do mesmo jeito. Tem esses bornes aqui que são bem grossos, cara. É um cabo de 33 milímetros, né? Cabo bem grosso. Aqui tem o botão de desligar e ligar, que eu acho interessante demais, porque é azulzinho, né? Fica bonito. Tem aqui a carga lenta, né? Que vai mandar 8 amperes. Aqui no Fast, que vai mandar 25 amperes. E aqui no Full, né? Deixa automático. E aqui também tem um manual para você fazer manualmente, né? 12.6, 14.4, quer dizer, 13.8, 14.4. E aqui você aciona o 15 volts, né? Bem fácil de mexer. Ela também vem com adesivo, só lembrando, né? Adesivo tradicional da Stetson. Aqui vem o cooler, né? É um cooler que ele também é automático, né? Uma coisa interessante para não ficar todo tempo fazendo zoada. Ele é automático. Vamos ligar ela aqui, gente. Vamos testar ela com o voltímetro aqui. Ver como ela se comporta. Eu liguei ela na tomada aqui, ó, gente. Ó. Ela fica com esse botão aqui vermelho, né? Na hora que você aciona, vou acionar aqui. Ela ficou azul, né? O cooler é bem silencioso. Para falar a verdade, tá rodando bem pouco aqui, né? Porque ela não tá tendo carga, né? Eu vou deixar aqui no mínimo aqui, ó. Mostra para vocês no post aqui. Agora vamos testar aqui com o voltímetro aqui para ver. Ó, gente. Ela aqui no modo aqui Fast, né? Ela vai mandar 12.6, né? Ela vai mandar aí mais ou menos, né, 8 amperes. Eu vou botar aqui no Fast. Ela ficou 2.6 do mesmo jeito. E aqui o modo Full ficou do mesmo jeito aqui. Eu vou botar aqui 3.8, né, que tem a chavinha aqui, e 14.4, né, que vai mandar mais um pouco. No caso aqui é o amperes, né, que você manda, né, 8, 25 e 50 amperes tudo, né, quando você deixa no full. Deixando aqui bem claro, ó, certo? E quando você ativa essa função aqui, que eu vou ativar agora, 15.4, né, que ela vai mandar até mais um pouco, a luzinha fica verde. Rapaz, é interessante demais, cara, né? Se você tiver uma bateria pequena, você só aciona aqui, ó, e liga aqui, você só aciona aqui, ela vai mandar 8 amperes para você que tem uma bateria pequena, né? Deixa aqui, fica 25 amperes.
E aqui o full, né, que é os 50 amperes. E aqui você regula a tensão, né, 12.6, 13.8, né, que é para não estragar a bateria, né, se você estiver usando a bateria normal, pode deixar aqui nesse 13.8 que fica top. E também, se quiser botar em 14.4. E para quem tem caixa Bob, gente, a melhor função é essa aqui. Deixa aí logo topado, para você que não tem bateria, deixa logo topado aí em 15 volts, tá entendendo, gente? Vai mandar 100% ou mais do seu módulo, né? Aí você diz, será que não tem perigo do módulo queimar? Não. É mais fácil queimar com pouca energia, né? O módulo do mercado aí, ele suporta até 16 volts. Então, aqui ainda tá no limite ali. Para quem não tem bateria, é top. E dizem que aqui também é bom para bateria estacionária, né? Que tá até no manual dela aqui. Viu, gente? Muito show essa fonte aqui. Depois eu vou botar no meu sistema para testar. Para você que vai fazer uma caixinha pequena, cara, essa fonte aqui tá perfeita, né? Ela é bem compacta, cabe em qualquer canto. Comparando a fonte chaveada ela é um pouquinho mais larga aqui, né? Então, se você botar tudo, essa aqui fica mais ou menos do mesmo tamanho. Agora vamos dar uma olhada no preço dela, né? Para saber se essa fonte tá barata ou está cara para as pessoas que vai comprar. Muito top, viu? Essa aqui, acho que nem se compara o modelo dela com a antiga fonte aí, né? Esse borne dela é bastante grande, né? Tem aqui o botão de desligar e ligar e tem essas funções aqui dela. Muito show, papai. Uma coisa que eu achei bem interessante é porque ela é bem fácil de manusear, né? Os botões aqui dela. Bem fácil mesmo. E está aqui, gente, o preço dela, uma fonte, né? A gente está no Mercado Livre, se você quiser comprar. Eu vou tentar deixar aqui no link da descrição, se você quiser comprar com a gente diretamente da Amazon. Eu vou deixar aqui no link da descrição ou qualquer outra fonte. Ela tá no Mercado Livre, não sei se é lançamento, né? Que às vezes o Mercado Livre bota um preço muito alto, né? Porque é lançamento, né? Às vezes, só um exemplo, eu já vi produtos que um mês depois o produto foi para R$ 200. Quando lançaram esse produto, não estou falando aqui da fonte, não. Estou falando de produtos que eu já vi. Já vi processadores de outra marca que foi para R$ 1.000. Eu digo, não, isso é loucura. Botar um processador de R$ 1.000, aí com um mês baixaram lá para R$ 250, né? É no vai que cola. Às vezes acontece isso. Então, você pode até esperar, puder baixar mais o preço, né? Ele tá de R$ 336 aqui no Mercado Livre, né? Uma fonte top, viu? Eu vi ela, tô vendo aqui pessoalmente, gostei bastante dela. E uma coisa interessante, comparado à fonte chaveada, aí você me pergunta, Pailan, compensa comprar uma fonte chaveada ou uma fonte dessa? Cara, aqui é seguro, aqui é coisa segura. Já vi muitas pessoas falando que usaram anos e anos fonte chaveada, tá de boa, né? A questão de entregar os 50 pés, já eu não garanto não, viu? Não garanto mesmo, né? Se você tiver um sistema pequeno aí de 269, né? Aquelas caixinhas que o pessoal faz 269, ali de boa. Mas se você quiser um som mais potente, aconselho comprar uma fonte dessa aqui, que é muito mais segura. Que entrega ali, né? Ou um pouco mais. E tem até a função ali, claro que a fonte chaveada tem a função de você mudar a voltagem também. Mas entregar os 50 pés já é outra coisa, né? Viu, gente? Aqui é comprar e ser feliz. E ter segurança, né? Já a fonte chaveada, né? Você dá para comprar 3, né? Vou comparar o preço, mas tem aquela questão, né? A gente não sabe se vai dar os 50 amperes. Claro que muita gente vai chegar, meu amigo, eu sou muito mais a fonte chaveada. Mas fica a seu critério, o dinheiro é seu, você gasta o que quer, né? Aí você me diz, eu compro 3 fontes chaveadas. O dinheiro é seu, você faz o que quer. Mas, quiser segurança mesmo, quiser carregar a bateria, eu aconselho comprar fonte mesmo automotiva. Ou qualquer fonte, né? Não tô falando aqui da fonte Stetson, não. Pode ser qualquer fonte do mercado. Tô vendo que o pessoal usando muito essa fonte aqui por causa... A gente não pode negar porque é por causa disso aqui, né? É sempre o valor que é muito mais em conta. Aí fica a seu critério comprar. Tem uma questão de segurança, entregar potência e também tem a questão do valor, né? Eu vejo o pessoal muito no Som dos Inscritos falando, né? Depois que mudou para a fonte automotiva, o negócio mudou completamente. Viu o som tocando muito mais, né? Aí você é quem manda. E aí então, o que é que você achou dessa fonte? Deixe seu comentário, né? Obrigado pessoal da Stetson que mandou essa fonte aí pra gente fazer esse vídeo aqui, né? Depois vou botar no meu sistema, vou fazer um sistema bem top aí, botar ela. Eu achei bonita, cara. Compactazinha, top. Muito fácil manusear os botões dela ali. Ela parece muito com os modos da Stetson, né? Olhando ela, parece muito com o modo da Stetson. Fica combinando ali se você botar os amplificadores da Stetson, viu? Deixe seu comentário, que Deus abençoe a todos. Esse é um vídeo bem simples, né? Mostrando só o produto aqui, que vale a pena, o que não vale. Mas aí tudo depende de você, o que é que você vai fazer. Já teve testes aí, né? E ela entrega o que cumpre, né? Viu? Obrigado, pessoal da Stetson. Obrigado por você ver até o final do vídeo, viu? Comenta aí se você vai comprar essa fonte, se você já tem fonte chaveada. Deixe seu comentário. O importante é comentar, viu? Até o próximo vídeo, hein?